entrevistados que já estão aqui nos bastidores para a gente conversar sobre a caminhada por memória, verdade e justiça. Felipe, a sua câmera está fechada. Isso, agora sim. Agora só falta abrir o som. Agora foi. Agora completo. Muito bom dia, Lúcia Heigert, membro do coletivo Derlei de Luca, Memória, Verdade e Justiça. Bom dia, Felipe Belletti. Felipe, que é... Peraí, vamos voltar para o roteiro, porque a memória também não cabe tanta informação assim, não é, Rosângela? Estudante de História da UDESC e diretor central dos estudantes, Antonieta de Barros, da UDESC. Exato. Então, eu trouxe Lúcia Heigert e Felipe Belletti aqui para abrir o programa da semana, para abrir o JTT dessa segunda-feira, para a gente conversar sobre uma caminhada histórica na cidade de Florianópolis. A caminhada Memória, Verdade e Justiça, que acontece todos os anos, há muitos anos. Depois até eu quero resgatar essa história um pouquinho com a Lúcia, porque eu tenho foto de uma caminhada que, para mim, foi a primeira, que foi em 2014, mas eu sei que essa caminhada já acontece muito antes disso. Ela está sendo organizada há muito tempo pelo coletivo, tem muitas coisas previstas, tem coisas, inclusive, já acontecendo na cidade hoje. E a gente vai falar sobre tudo isso, e vai falar também sobre o contexto político que cerca a caminhada desse ano. Vamos conversar com a Lúcia? Lúcia, me atualiza, me relembra. Aqui ficou marcada para mim, como a minha primeira na vida, assim, foi 2014, porque a gente fez um percorrido especial. Deixa eu até botar para vocês aqui a arte que o coletivo já está divulgando aí pela cidade há algum tempo, que foi nesse ano, foi pela primeira vez a tecnologia permitiu que nós, jornalistas e comunicadores, né, eu e o Raul Fittipaldi percorremos junto com o coletivo fez, o poeta fez inserções, os membros do coletivo, pessoas fizeram falas dos diversos pontos da cidade que são marcados fortemente por atos e acontecimentos que marcaram essa história de contraposição de Florianópolis, uma cidade onde aconteceu a Novembrada, então é uma cidade que tem essa história consigo, né, desterro, tem carrega consigo esse fato no currículo. Então, Lúcia, conta pra gente, qual é o histórico dessa organização dessa caminhada? Quais são os fatos novos que foram agregados esse ano, até por conta de um contexto único na história do nosso país, que a gente está vivendo pela primeira vez militares que já estão no banco dos réus. Conta para a gente isso, e a gente já passa para o Felipe falar sobre a mobilização dos estudantes. Bom dia, Rosângela, bom dia, Felipe. É sempre um prazer estar aqui no Desacato, um parceiro antigo na nossa luta no resgate de memória, verdade e justiça. Essa lembrança que você trouxe foi dos 50 anos do golpe de 64, que a gente fez há muito tempo que a gente se mobiliza por memória, verdade e justiça, mas nos 50 anos foi o maior, foi a caminhada mais importante que a gente fez, né, no resgate dos 50 anos. Numa conjuntura bem mais difícil do que hoje, né? E pela primeira vez, como você disse, nós temos generais no banco dos réus, né? Uma coisa inédita no nosso país, porque nós temos no Brasil um histórico de impunidade dos de cima, né? Porque quando se fala em impunidade, a gente tem que ter muito claro que a impunidade se dá no degrau de cima, porque no degrau de baixo nós somos um dos países que mais encarcera no mundo, né? Mas encarcera quem, né? Pretos, pobres, periféricos, né? Os PPPs, né? Porque os de cima nunca sentam no banco dos réus, né? E se sentam, são sempre dado um jeitinho para que eles não cumpram pena, né? E também temos um histórico no país, infelizmente, de anistias, né? Um histórico sob a alegação da pacificação, né? Se jogar as coisas para debaixo do tapete.
parece que desta vez as coisas estão um pouco diferentes. Mas a gente tem que ficar alerta, porque estar no banco dos réus é ainda muito pouco, né? Já existe um movimento, né, de anistia, né, que a gente não pode permitir que mais uma vez isso aconteça no nosso país, né? A democracia que a gente luta, né, a democracia que a gente quer construir nesse país, né, porque a democracia é um processo de construção constante. Nesse processo de construção da democracia não cabe anistia, não cabe. A gente já teve a experiência de uma anistia que, na verdade, é impunidade, né? Na verdade, anistia é sinônimo de impunidade, né? Nós já tivemos essa experiência no passado, em 79, naquela anistia que nos foi imposta por um congresso ilegítimo, um congresso onde 1/3 era de senadores biônicos, né? Os jovens nem sabem o que é senador biônico, né? Não sabem que no nosso país existiram senadores que não foram eleitos pelo povo, foram nomeados pelo ditador, né? Então, a gente já tem essa experiência de uma anistia que veio em nome dessa pacificação e que, na verdade, deixou o golpe sendo guardadinho num canto, né? Guardadinho numa gaveta para ser retirado a qualquer momento. E foi retirado no 8 de janeiro, né? Então, assim, essa experiência já nos mostrou que esse tipo de anistia, né, não funciona na nossa democracia. Se nós queremos realmente um país democrático, se é isso que a população brasileira quer, não cabe anistia. Obrigada, Lúcia. Agora, vamos ouvir, eu até quero botar aqui agora, o panfleto... Ah, tá, peraí. Deixa eu mudar aqui. Ué. Não, Sofia, me ajuda aqui. Eu estou querendo botar o panfleto e está aparecendo de novo o... Isso. Obrigada, Sofia. Felipe, eu sei que os estudantes estão participando ativamente e intensamente da distribuição desse panfleto nas universidades e em todos os espaços, né, nos sindicatos também, no centro da cidade. Eu sei que há grupos que estão distribuindo, chamando a população para participar desse ato, que pede punição para os generais golpistas de ontem e de hoje, punição para Bolsonaro sem anistia. Eu queria ouvir de você do ponto de vista dos estudantes, porque aqui na nossa cidade, estudantes foram fundamentais para o acontecimento da Novembrada, por exemplo, né? E a gente queria saber como estão os estudantes em 2025, Felipe, depois de que a gente viveu esses anos que a gente ainda vive, né? Uns anos de crescimento desse ideário da extrema-direita conservadora, que coloca esses militares que fizeram os golpes ontem e hoje num local privilegiado, num local especial, num local de impunidade mesmo, né? Então, eu queria te ouvir, como é que estão se preparando os estudantes nas universidades, você para a UDESC, mas eu sei também que você acompanha, através do movimento dos estudantes, como é que estão nas outras universidades? As universidades privadas também estão participando desse debate? Bom dia, tudo bem? Eu gostaria de, primeiramente, agradecer o convite por estar aqui, né? Me sinto muito honrado de estar aqui hoje. E eu acho que os estudantes, mais do que nunca, eles estão mais preparados ainda para estar derrotando esses generais golpistas de ontem e de hoje, né? Eu acho que a gente vive em um momento onde as universidades públicas e as privadas também estão vendo uma conjuntura na qual muitos bolsonaristas e a própria extrema-direita está se voltando para os espaços, por causa que lá os estudantes estão, de fato, organizados, estão buscando estar lutando, né? No contexto da UDESC, a gente planejou várias atividades, né? Uma delas a gente fez um cine-debate, que foi
com o filme O Dia que Durou 21 Anos, né, que teve como convidada a Lúcia, e a gente quis levar esse debate porque a gente acha que mais do que nunca a gente tem que estar, de fato, debatendo o que foi esse período e quais as consequências dele hoje, né? Porque o 8 de janeiro foi uma forma clara de que há passados que não passam, né? E de que a história tem que sempre estar sendo debatida, tem que estar sempre sendo, de fato, levada para a boca do povo, né? Porque a ditadura, principalmente em Santa Catarina, foi uma coisa que foi muito velada, né? É uma coisa que é muito esquecida, né? As pessoas acham que não teve uma ditadura em Santa Catarina, sendo que, na verdade, teve, porque a gente teve, enfim, o Paulo Stuart, que foi preso, torturado e morto, estudantes que foram torturados e mortos, que estão aí, enfim, desaparecidos até hoje, né? E os estudantes, mais do que nunca, desde aquele período, sempre foi a ponta de lança para estar derrubando esses ditadores, os presidentes, os deputados, ditadores e tudo mais. Acho que a Novembrada foi um episódio histórico, não só em Santa Catarina, mas eu acho que em todo o Brasil, né, que mostrou como os estudantes têm uma força, assim, que é diversa, né? Os estudantes organizados têm uma capacidade que é muito ampla, né? E eu acho que a gente toma enfim, esse evento como um grande exemplo do que a gente pode estar fazendo, né? De fato, estar organizando. E sobre a caminhada, né? Os estudantes também estão ali. Felipe, desculpa te interromper, mas você citou uma questão que eu queria que você tocasse antes da gente entrar na caminhada propriamente dita. Uhum. Houve uma reação dos grupos conservadores à exibição do filme, ao debate que vocês realizaram no UDESC. Conta pra gente como foi essa reação. Sim, a gente teve alguns deputados que não ficaram muito contentes com as nossas atividades de calorada, né? Enfim, foi a festa e foi também os debates que nós levamos para dentro da faculdade, né? Porque a gente entende que hoje a UDESC, ela é uma faculdade pública, então a gente tem que estar para fora também dos muros delas e também tem que estar vendo também a sociedade como um todo. Então, a gente levou alguns debates, como, enfim, o debate sobre a tarifa zero aqui na cidade, que está R$7, e um outro debate também foi, como eu disse, o Cine Debate, que a gente estava discutindo sobre, enfim, a ditadura e quais foram as consequências dela. E teve deputados, enfim, a extrema-direita, que não gostou que a gente estivesse debatendo isso dentro da faculdade pública, né? E aí, enfim, tiveram vídeos na internet, foi levado para as assembleias e tudo mais, inclusive o nosso governador, ele ameaçou ele tirar verba por causa dos nossos eventos, né? Então isso mostra como a gente estar debatendo isso tem um grande efeito, porque se não tivesse um grande efeito, essas pessoas elas não estariam de fato incomodadas com a gente estar debatendo sobre isso, né? E mais do que nunca a gente tem que estar debatendo, porque é uma coisa atual. O golpe, ele aconteceu em 64, ficou até 85, mas também em 2022 a gente teve outra tentativa de golpe pela primeira vez na história, os generais eles podendo ser condenados e julgados por um golpe, o que no Brasil nunca tinha acontecido. E enfim, e a extrema-direita vê que a gente estar falando sobre isso é estar constantemente lembrando as pessoas de que esses generais que estão aí tramando um golpe, eles já tentaram isso e conseguiram, e a gente tem que estar tomando muito cuidado, né? Então tiveram esses vários comentários na internet, em assembleia, porque o DCE da UDESC é um DCE que está, de fato, comprometido com várias lutas. Inclusive, a gente agora fez o nosso jornal, o Capivara, que também tem um nome, porque a gente tem muitas capivaras ali no campus, mas também era o codinome de um grande militante que foi condenado e torturado e morto, né? Então isso está mostrando que a gente está de fato nessa luta pela memória e pela justiça e pela verdade. Então a gente está sempre buscando esses debates para estar sempre trazendo essa verdade, né? Porque a verdade que, enfim, esses deputados querem é aquela verdade de que não teve golpe, de que não teve ditadura, mas a gente mais do que nunca sabe que de fato teve, né? Porque além do mais, a gente também trata com uma ciência, história é uma ciência humana, né? A gente tem um método, a gente tem uma pesquisa, a gente busca documentos,
né? E eu acho que mais do que nunca, essa pauta nunca esteve, enfim, tão na boca do povo como está agora, né? Então, acho que a nossa tarefa principal é estar aguçando esse debate para que as pessoas entendam que os generais não estarem presos é uma grande impunidade do passado e que essas impunidades levam a novas tentativas de golpe, como aconteceu no 8 de janeiro. Exatamente. A Lúcia tocou num ponto que eu queria aprofundar um pouquinho mais, até com base numa informação que chegou ontem à noite através do nosso do jornalista parceiro nosso, aqui, o Gustavo Veigas, ele que escreve no seu blog, né, toda semana, e para o Página 12 também, né? E ele, essa semana, Lúcia, ele levantou exatamente esse ponto que você citou. A extrema-direita levanta o espectro da anistia para Bolsonaro. Diante da impossibilidade certa de acabar na cadeia, o ex-presidente ainda tem uma carta no bolso para jogar, o projeto de anistia, que diferentes forças aliadas ao Congresso estão promovendo para que os crimes de que é acusado fiquem impunes. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça um governo legitimamente constituído, tentar abolir o Estado Democrático de Direito e integrar, promover ou financiar uma organização criminosa. Lúcia, eu penso que essa questão da anistia, ela tem efeitos psicológicos, práticos, jurídicos, e ela também é muito fácil, né? Já foi utilizado uma vez, vamos resgatar esse instrumento, né? Então, eu acho que é uma coisa assim, é quase como se juridicamente a gente estivesse falando assim, tem um precedente, vamos aproveitar desse precedente, né? Mas, exatamente, o que é que esse precedente já provocou na nossa sociedade em termos de retrocessos, do ponto de vista econômico, do ponto de vista humano, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, de todos os pontos de vista possíveis, né? Mas, Lúcia, eu queria que você falasse mais como é que esse instrumento ele está sendo utilizado por essa direita e como você avalia que está sendo, que está repercutindo, não bem do ponto de vista dos grupos conservadores, mas entre nós. Será que nós estamos, do nosso lado, todos totalmente convencidos de que não pode acontecer anistia? Olha, eu não sei se todos estão convencidos de que não pode haver anistia, mas eu acho que é fundamental que ela não exista, né? Porque a gente já teve essa experiência de que enterrar o passado não faz com que ele desapareça, né? Faz apenas com que ele fique ali se alimentando para voltar à tona novamente, né? Esconder o passado não constrói o futuro. Já temos provas disso. Vamos repetir o erro. Não é possível que a gente repita o erro, né? Aconteceu, não vamos repetir, né? Não funciona. Essa desculpa da pacificação, de acabar com a polarização, isso já foi provado que não acontece. Não acontece assim. E eu acho que em homenagem, né? Eu estou aqui ao lado do desenho, da arte do Bruno Barbi, do Paulo Stuart Hard. Né? O Paulo Stuart foi um ex-deputado estadual catarinense que foi cassado, caiu na clandestinidade para não ser preso, mas acabou sendo preso. Preso não, foi sequestrado pelas forças de repressão, porque não havia mandado de prisão, e foi barbaramente torturado, assassinado, e o seu corpo está desaparecido até hoje. Então, já está provado que esse tipo de impunidade faz com que isso volte a acontecer. Nós não podemos permitir, porque se ontem, né, companheiros como Paulo e muitos outros, né, deram a vida, né, para que a gente construísse uma democracia, em homenagem a eles, né, a gente não pode permitir que isso volte a acontecer.
sob pena de amanhã ser um de nós. Qualquer um de nós está sujeito a padecer isso numa ditadura. Uma ditadura não escolhe seus inimigos. A ditadura não escolhe. Amanhã pode ser eu, pode ser você, Rosângela, pode ser o Felipe, né? Pode ser um amigo nosso, pode ser um parente, pode ser um vizinho, um colega de trabalho, porque a ditadura não escolhe. Ditadura, ela atinge a todos, né? Direta ou indiretamente, né? Isso nós já tivemos essa experiência. Outros países aqui, vizinhos nossos, tiveram a mesma experiência, mas tiveram uma resposta diferente do Brasil, né? Os outros países tiveram uma resposta diferente. Vamos experimentar uma resposta diferente. Vamos punir. Vamos ver o que acontece quando a gente pune. Porque impunidade nós já experimentamos e não deu certo. Vamos experimentar a punição agora. Vamos ver o que acontece. E eu acho que é por isso que a gente vai para a rua, para tentar convencer o maior número de pessoas possível, né? E eu fico muito contente, mas muito contente de ver jovens como o Felipe, né? Isso me dá energia, me dá força para continuar lutando, né? Porque a gente está tantos anos, né? Desde o processo de redemocratização, desde as lutas para poder voltar a votar para presidente. Rosângela, eu fui votar para presidente apenas com 36 anos de idade. Até os meus 36 anos, eu não pude votar para presidente. As pessoas esquecem isso. As pessoas esquecem, os jovens, muitos não sabem disso, que não se podia escolher os nossos dirigentes. Eles eram impostos para nós. Né? Então, a gente já teve experiências muito sofridas, muito doloridas, né? Que até hoje têm cicatrizes. Então, vamos experimentar alguma coisa diferente. Vamos experimentar punir aqueles que atentam contra a democracia. Por isso, nós vamos para a rua no dia 1º. Por isso que amanhã nós estamos nessa caminhada para dizer que não é mais possível ter anistia nesse país. Porque ou a gente constrói uma democracia sem anistias, ou essa democracia nunca vai se instalar nesse país. Nunca vamos ter uma verdadeira democracia. Se a gente permitir que os que atentam contra ela fiquem impunes. É necessário que se puna quem quer destruir a democracia. Só assim nós vamos conseguir construir uma democracia. Correto. Lúcia, vamos... eu queria mostrar para a nossa audiência uma entrevista exclusiva que o Raul Fittipaldi fez com a Cleide Martins, ela que é do grupo Lawfare Nunca Mais, e para quem não está acompanhando, o lawfare é a utilização da justiça justamente para perseguir, né, políticos. Então, o lawfare no nosso país, principalmente desde o processo lá da Lava Jato, é o maior processo de lawfare que tem, mas no mundo ele acontece. E só para vocês terem uma ideia, países como os Estados Unidos estão aprendendo como lidar com o lawfare com o Brasil, porque lá eles é incrível, né? Mas eles estão com mais dificuldade do que nós de lidar com isso. E uma informação que me chamou a atenção na entrevista da Cleide, e que eu queria que o Felipe comentasse para a gente, que ela fala assim, essa é a grande novidade. Desde 1823 até os dias atuais, foram 8 golpes contra a nossa democracia, envolvendo militares. Em 2016, tivemos o golpe jurídico parlamentar. Entre um golpe e outro, foram mais de 2 dezenas de tentativas mal sucedidas de golpes, sempre com a participação de militares. E a Cleide fala muito sobre essa questão do comportamento dos militares, Felipe, dessa quase... É como se esse sentimento é uma reserva de poder que está intimamente ligado a ganhos financeiros, óbvio, né? Então, a gente continua reproduzindo um sistema de formação de militares, de funcionamento de militares, e eles continuam se sentindo empoderados ao ponto, né, de continuar, passados 61 anos,
né? Então, são tentativas recorrentes, e é claro que está ameaçado essa reserva de poder que eles têm nesse momento. Então, Felipe, eu queria que você comentasse sobre isso. A gente precisa... a caminhada de amanhã vai ser esse momento, né, de conversar com a população, com a juventude, de reunir pessoas tanto mais vividas, que inclusive né, enfim, pessoas como eu sei, a dona Jussara vai estar lá com seus mais de 80 anos caminhando, e pessoas jovens como você, da gente levar essa informação e resgatar uma unidade em torno de um sentimento que vai contra isso. Conta pra gente, como é que você está se sentindo participando dessa mobilização que, como você falou, né, resgata a história, que é ciência? É muito bom estar participando disso, porque, enfim, eu tenho 20 anos, eu não tive essa vivência na pele sobre a ditadura, né? Mas, enfim, tenho avós que passaram, tenho parentes que passaram, colegas de classe que passaram, e eu acho que isso que tu trouxe é muito importante, porque os militares, eles já deram tantos golpes aqui no Brasil, tanto que a nossa própria, enfim, república veio de um golpe dos próprios militares, né? Então, com esse golpe que ele proclamou o Brasil ele virar, enfim, república, os militares, eles tomam para si como se eles fossem donos dessa república. Eles são donos dessa, enfim, democracia. Então, sempre que ocorrem golpes, são sempre golpes, enfim, que tem os militares, os generais, né, porque eles se sentem donos dessa nossa república, né, porque, enfim, eles que fizeram golpe, então a gente deve tudo a eles, né. Enfim, muitos pesquisadores falam sobre isso, de como é a nossa, enfim, a nossa democracia, ela é meio frágil, porque os militares estão a todo momento olhando para ela, porque também é poder, como tu muito bem colocou, né? Um golpe dá aquela sensação de poder, como se o exército ele estivesse acima de todos, né? Mas, enfim, eu acho muito interessante estar participando disso, porque é bem isso que você colocou. Vai estar em uma caminhada pessoas que passaram por aquilo e pessoas que não passaram por aquilo, mas entendem a importância de estar lá, né? De estar, enfim, estar participando dessa caminhada pela verdade, e pela memória, e pela justiça, né? Porque eu tenho 20 anos eu já posso votar para presidente, como a nossa Luciela colocou, né? Que ela só foi votar com 36 anos, e eu já posso votar para presidente. E se eu posso votar hoje é porque muitas pessoas lutaram muito no passado para que hoje a gente tivesse essa nossa democracia que é tão importante para a gente, né? É tão valiosa. Então, acho que a juventude está cada vez mais se mobilizando para estar lá, é mostrar que a gente não vai permitir que, de novo, essa democracia ela seja tirada da gente. Foi uma democracia muito suada, foi uma democracia que foram muitos esforços e que não veio de uma beijada, né? Porque a ditadura, ela não acabou de mão beijada, né? A gente teve as pessoas que foram mortas, que foram torturadas, pessoas que tiveram que fugir do país para que não sejam mortas, né? Então, eu acho que quando a ditadura ela acaba, as pessoas veem uma percepção do que é um país democrático, como isso é bom, né? Porque a gente tem diversos partidos que têm opiniões totalmente diferentes uma das outras. A gente tem partidos que falam que o golpe era bom, que, enfim, a ditadura era boa. E se tem partidos que hoje falam isso é porque a gente vive em uma democracia, né? Eu acho que a gente tem que prezar sempre pela democracia, né? Que a gente possa expor a nossa opinião, com que a gente possa estar lutando, porque a gente vive em um momento onde o Brasil está passando por uma onda tão grande de, enfim, a extrema-direita. Em São Paulo, que teve agora os protestos contra a privatização, e as pessoas foram tão, assim, de forma totalmente violenta, né? E são apenas pessoas que estão lutando pelo seu direito, né? Eu acho que essa caminhada mostra para as pessoas de que tem pessoas que estão organizadas e querem que a gente vive em uma democracia plena,
onde não tenham golpistas, não tenham pessoas que estejam pedindo por uma ditadura novamente. Exatamente. Primeiramente... Opa. E só para concluir, né? E primeiramente, que o Bolsonaro tenha a sua punição. Porque o que ele fez, principalmente na pandemia, que foram 700 mil vidas que foram perdidas por uma totalmente negligência dele, ele está arquitetando um golpe no 8 de janeiro, matar o presidente. Isso é uma coisa que, de fato, tem que estar chocando as pessoas. Porque ele queria atentar 100% contra a democracia. Algo que a gente vem lutando há anos para estar conquistando. Então, estar nas ruas falando que é punição por os golpistas de ontem e de hoje é muita força. Eu acho que diz muito como as pessoas elas estão organizadas e querem de fato que Bolsonaro ele seja preso e não só ele, mas também os militares que estiveram junto com ele no golpe. Correto. Eu vou passar para a Lúcia para ela fazer um último convite para a nossa audiência. Um último, agora, nessa manhã, né? Porque ainda vão acontecer muitos convites aqui dentro do Portal do Desacato ao longo do dia de hoje e de amanhã. Lúcia, vamos nos reencontrar amanhã nas ruas, nessa caminhada histórica? Eu espero que sim, estejam lá na frente da Alesc, no monumento que tem em homenagem ao Paulo e também aos outros desaparecidos catarinenses, e que, a partir dali, da concentração em frente à Alesc, a gente faça a nossa caminhada pelos pontos de memória, relembrando, né, todo o movimento de resistência catarinense à ditadura, né, e a gente construa um grande ato, né, para mostrar que aqui, em Santa Catarina, não tem só extrema-direita, tem também resistentes que lutam por democracia, como sempre aconteceu nesse estado. Espero vocês todos lá amanhã. Todo mundo lá. Eu queria desejar um ótimo dia para Márcia Teresa de Benguela, para Mariana Borges, para o Luiz Marques, para Marilene Vieira, para o Raul Fittipaldi e para a Thalia, que estão acompanhando aqui a nossa entrevista, e agradecer muito a presença da Lúcia Heigert,